A paz do Senhor para você, professor ou professora do discipulando. Estamos aqui para a gravação de mais um EBD em Síntese Podcast, uma realização do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte. Esta igreja que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje, dando continuidade aos estudos do terceiro ciclo da revista do Discipulando, estaremos ministrando e refletindo e debruçados no tema da lição de número 10, relacionando-se com a sociedade, dentro da grande temática desta revista, que é Vivendo as Verdades Cristãs. E, introdutoriamente, eu gostaria de chamar aqui a atenção para alguns aspectos da presença cristã aqui no mundo. O cristão, ele tem um relacionamento vertical com Deus, pois ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele, digamos, está de uma maneira singular, situado na criação. Somente o homem e mulher, macho e fêmea, foram criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E, além dessa relação vertical com o Criador, porque o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, mas ele também é criatura. Então, ele também faz parte da criação. Então, existe, digamos, além dessa relação vertical, há uma relação horizontal do homem, do indivíduo, com as demais obras da criação. Por quê? Porque o homem, o crente, como na condição, na qualidade de criatura, ele é criatural, é um ser criatural e é também finito, como as demais coisas da criação. Então, professor, discipulando, ou professora, é importante adotarmos esse ponto de partida, né? A relação do indivíduo, né, com o Criador, e do indivíduo com as demais obras da criação. E hoje estaremos falando sobre sociedade. O que é sociedade? O primeiro tópico nos convida a essa reflexão e a busca de uma definição do que vem a ser sociedade. Tenho falado sobre o homem como sendo a imagem e semelhança de Deus, e, digamos, um aspecto, uma dimensão dessa definição do homem como imagem de Deus é o fato do homem ter sido criado para se relacionar. E nisto ele retém uma semelhança com o seu Criador. Por quê? Porque Deus também é um ser relacional. A Trindade é um ser relacional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre se relacionaram, né, antes da fundação do mundo. E Deus decidiu criar todas as coisas, né, a Trindade, né, através de um conselho, né, uma conferência trinitária. A Trindade decidiu criar, trazer à existência o universo e o homem e a sociedade. Então, nós temos falado aqui sobre essa origem divina do homem, o fato do homem ter essa característica, esse perfil gregário. O homem é um ser social, um ser político, ele se organiza em sociedade, ele existe para se relacionar com o seu Criador, com os demais homens e com a criação. E eu quero aqui destacar que a sociedade ela é constituída de quê? De, digamos, esferas nas quais, né, nós temos, digamos, autoridades do homem, né? O homem se organiza em sociedade, é por isso que nós temos, digamos, os negócios humanos, o mercado, nós temos as escolas, né? Na escola nós temos a fomentação da cultura, nós temos as famílias. A família é o quê? A família é a comunidade do cuidado, né? Nos negócios, você tem a finalidade do lucro, né? O perfil do negócio é obter lucro. Mas, digamos, se o pai tem um filho desempregado em casa, ele não vai expulsar o filho de casa por causa disso, né? Porque a finalidade de uma família não é obter lucro, né? A família é a comunidade do cuidado. E a igreja, por exemplo, a igreja é a comunidade confessional. Por exemplo, um pai, porque o filho é ateu, ele não vai expulsar o filho de casa, mas uma igreja não pode permitir a adesão de uma pessoa, digamos, que seja ateia ou agnóstica, que negue ou rejeite os seus credos, tá certo? Então, a sociedade ela é constituída, ela é esse composto, né, de esferas, de interações, desse contexto mais amplo, interpessoal, em que nós temos grupos mais ou menos permanentes
Por exemplo, o Estado. O Estado é a mais artificial das instituições, enquanto a família é a mais orgânica das instituições. E é importante, professor, discipulando, professora, você guardar essa informação de que Cristo, ele é Senhor sobre tudo isso aí, tá certo? Ele não é apenas Senhor sobre a igreja, ele é Senhor sobre tudo. O senhorio de Cristo se estende sobre tudo isso, ok? Então, eu quero aqui passar a palavra para o nosso presbítero, professor Raul Soares, a quem eu quero aqui também deixar para as considerações iniciais e também falar da expectativa da lição de hoje, prosseguindo já no comentário do primeiro tópico. Obrigado, professor Raul. Seja bem-vindo a mais uma gravação. Pai do Senhor Mondego Nilson, Pai do Senhor, meu querido ouvinte aí, professor, é um prazer estar mais uma vez aqui. É sempre um privilégio podermos falar da palavra de Deus, meditarmos nela, sobre ela. E hoje é uma lição, como as demais, muito importante, porque nós vamos tratar sobre, estamos tratando já, relacionando-se com a sociedade. E alguém já disse, né? Pessoas são complicadas. E sociedade, aqui nós estamos falando de sociedade humana, né? Existem várias sociedades, os animais também vivem em sociedade. Tem uma definição aqui na revista, até que traz aí o Aurélio, né? O dicionário Aurélio, da língua portuguesa. Mas estamos falando aqui de sociedade humana. Como eu disse, ela foi feita por Deus, porque Deus fez Adão, fez Eva e abençoou o primeiro casal e disse: multiplicai-vos e enchei, povoai a terra. Então veja que o próprio Deus tinha interesse que o homem fosse um ser social. Inclusive Deus, olhando para Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. E aí resolveu Deus fazer uma companheira para ele, uma esposa. E a partir desse momento começou aí o embrião da sociedade, porque da família foi gerando os filhos e foram surgindo as famílias. Então, é importante que o novo convertido saiba que ele está no meio da sociedade, é desafiador viver em sociedade, mas isso acontece com todas as pessoas que nós amamos, porque cada um é diferente. Às vezes, o pai, a mãe, tem lá uma divergência, os pais com os filhos têm divergência, e exige de cada membro da família uma habilidade para que esses membros saibam conviver harmoniosamente, né? Dê uma contribuição e também contribua para aquele grupo e também usufrua do grupo, porque é uma função da sociedade também. Eu fico às vezes vendo, né, que lá na minha rua tudo é asfaltado, tudo tem postes. Será que só essas coisas, essa infraestrutura existe só por minha causa? Claro que não. Existe porque tem outras pessoas. Veja como as pessoas são importantes para nós, né? Mas a gente está falando aqui de sociedade e aí a gente está aqui com o tema o cristão relacionando-se com a sociedade. E a gente viu na aula anterior o cristão relacionando-se com os estudos. E na aula antes dessa, relacionando-se com a família, e na aula anterior, uma vida frutífera no Espírito, e na aula de número 6, uma vida cheia do Espírito. Veja que é uma sequência, como falamos na última aula. Para que ser cheio do Espírito? Para produzir fruto. Para que produzir fruto? Para outrem aproveitar. E o lugar que nós estamos tratando hoje é esse aproveitamento desse fruto que você vai produzir, que o crente, o novo convertido vai produzir, ele vai ser utilizado, vai ser consumido na sociedade. Porque a sociedade é composta de pessoas. E Deus ama as pessoas. Deus abomina o pecado, mas ama a todos. Por mais vil pecador que a pessoa seja, Deus ama essa pessoa. Então, nós temos que aprender a nos relacionar e, inclusive, Jesus, no seu evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 15, Jesus ora a Deus, quando estava na iminência de entregar-se pela humanidade, ele ora e diz assim: Pai, versículo 15,
não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Veja que é a vontade de Deus que a gente, crente, continue no mundo. Ou seja, continue se relacionando com as pessoas. Porque o perigo não... Jesus não estava se referindo às feras, a um leão, a um tigre, a um... Não, Jesus não estava se referindo a isso. Jesus estava se referindo justamente aos perigos... A fauna, a flora, os terremotos, os furacões. Não, Jesus não estava se referindo a esses perigos, aos mosquitos, aos vírus. Não era esse perigo. Os perigos oriundos da pessoa humana, da sociedade. Mas veja, eu não quero, Pai, que o Senhor os tire do mundo. Eu quero que eles continuem no mundo. Para quê? Para que a gente possa produzir o fruto e assim contribuir com o Senhor levando o evangelho, para que a pessoa se converta, para que ela torne-se nova criatura, assim como nós fomos alcançados, como o novo convertido foi alcançado por Cristo, pelo convite bendito do Senhor, assim é interesse de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa lição, ela fala muito bem aqui a respeito, aqui no ponto 1.3, um lugar para dar testemunho, ou seja, testemunhar de Cristo, o que Cristo fez na sua vida, levando assim as pessoas a refletirem e abrir o coração para o Espírito Santo de Deus entrar e fazer dela uma nova criatura também. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, mais uma vez, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, enriquecendo esse debate. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. E, de antemão, já peço que fique à vontade para comentar o primeiro tópico, além de, é claro, esboçar suas impressões, compartilhando as suas impressões e expectativa do tema de hoje e de que forma a gente poderia ajudar esse professor do discipulando. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor Moeli, Pai do Senhor Raul, e a você, professor, que está semanalmente nos acompanhando através desse podcast. Hoje vamos falar já estamos falando sobre sociedade, o relacionamento. Vocês já pontuaram bem os primeiros tópicos, mas eu quero me deter no terceiro ponto desse primeiro tópico, e ainda só citando no segundo ponto, quando diz o lugar em que vivemos, o pastor Raul já falou bem que imagina se cada um de nós, sendo crente, decidíssemos desenvolver a nossa fé no lugar onde nós estamos, aqui, ali acho que no seu escritório, Raul, eu. Então, ainda nós seríamos crentes, salvos na pessoa de Cristo Jesus, mas nós não teríamos condições de refletir a glória de Deus em uma sociedade, porque nós estávamos isentos, isolados dessa sociedade. Isso eu estou criando uma condição sem redes sociais, sem qualquer interação com a sociedade. Então, esse é o propósito da nossa vida. Nós fomos criados para glorificar a Deus e, tendo este novo nascimento, nós, como partícipes dessa sociedade, nós não vamos estar nos isolando ou condenando os relacionamentos horizontais. Nós vamos desenvolver sadios relacionamentos horizontais com um propósito único ou um propósito maior, glorificar a Deus. Então, o terceiro ponto, ele vai falar isso, que a sociedade é um lugar para nós testemunharmos de Cristo. E para melhor testemunharmos, nós precisamos compreender que sociedade é essa que nós vivenciamos, porque aqui não é a sociedade comunidade igreja, é a sociedade onde convivemos com pessoas de várias esferas, várias crenças. Então, há um livro, Cristianismo e Cultura, da Norman Braga, que ela vai falar sobre algumas deturpações dos valores divinos existentes na sociedade, como, por exemplo, violência, insegurança, sexo livre, relativização da família, homossexualismo, idolatria do eu, o narcisismo, o paganismo, o relativismo, o cientificismo,
E tudo isso vai desencadear o quê? Na morte, ou seja, uma sociedade que se afasta de Deus. Mas aí nós entramos em cena para apresentar que é possível quando Deus está partícipe principal, protagonista dessa sociedade através das nossas vidas, esses ambientes eles podem ser transformados. Então, para isso, a sociedade precisa ouvir essa mensagem que nos alcançou. Ela, a partir dessa mensagem, precisa desejar esse Cristo que nos salvou e nós nos rendemos a Ele, e precisa, ato contínuo, confessar, se render e aí ingressar agora como cumpridor desse ID que Ele deixou para nós. Então, alguns equívocos que nós precisamos evitar. Isolar-se totalmente não vai fortalecer a sociedade. E isso serve nas diversas esferas, seja no ambiente de trabalho, na família, na igreja, na sociedade como um todo. Me isolar não vai ajudar nesse processo. O isolamento seletivo, que muitas vezes acontece, também não ajuda, ou seja, eu me isolo de algumas pessoas não cristãos e me concentro com alguns cristãos da minha comunidade, da minha igreja, ou então, assim, não me relaciono com cristão de outra igreja, porque não é bom. Mas Pedro, na sua primeira carta, ele vai falar que nós somos peregrinos nesse mundo. Então, ele vivia lá, eles viviam, os crentes, viviam uma sociedade de perseguição, de morte, mas Pedro vai dizer o seguinte: nós somos peregrinos. Temos que abençoar essa sociedade, orar pelas lideranças constituídas e entender que nós não somos daqui. Eu acho que isso sintetiza esse primeiro ponto. Obrigado, professor Douglas Nilson. Professor Raul, quer acrescentar alguma coisa? O senhor tem falado tecido aí alguns comentários sobre esse desafio de não ser egoísta, de não ser narcisista. A sociedade, o convívio em sociedade nos impõe, né, que essa oportunidades para ajuda mútua, e nem todos têm essa habilidade para a interação interpessoal, né? Alguma coisa a acrescentar, digamos, sobre o Estado, o governo, né? Nós vivemos num Estado laico, né? Mas não é laicista, né? O nosso Estado ele não é confessional, ele não é divino, né? E Deus ele tem um papel para o Estado, né? O Estado ele não existe para digamos, fundamentar o deleite ou o bem-estar das pessoas, né? O Estado ele existe para punir o mal e não estimular o mal, né? A prática do mal. Temos falado sobre sociedade civil, mas há também o governo. E a igreja também precisa ter um relacionamento com esse governo, né? Com essa instituição, né? Que faz parte da sociedade. Alguma coisa a observar, acrescentar, para a gente fechar esse primeiro tópico? Bom, irmão Eli, como você bem colocou, o Mundo News também, a palavra de Deus, ela tem orientação para todas as situações que o homem possa vivenciar, o ser humano, o homem e a mulher. E viver em sociedade é, ao mesmo tempo, desafiador, mas, como já foi bem colocado, Jesus, Deus, tem interesse que a gente viva nesse meio. E a Bíblia orienta-nos a respeito de relacionar-se com o próximo, amar o próximo, amar até o inimigo, que dirá o próximo, que nosso vizinho, né? Às vezes não é nem amigo, mas é colega, a pessoa que você saúda todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente tem que amar as pessoas, relacionamento com os governos. A Bíblia manda a gente orar pelos governantes, está isso aqui, ó, bem claro aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E por aí vai o texto santo, 1 Timóteo capítulo 2, tem lá Paulo também, no capítulo 13 de Romanos, falando a respeito das autoridades, dos juízes, que não são terror para o benfeitor, mas sim para o malfeitor, né? Não traz em vão a espada. Se fosse escrito hoje a palavra de Deus, não trazia em vão o revólver, a pistola, né? Que não é objeto de decoração. Então, assim, a gente tem que aprender com a palavra como nos relacionar com todos esses agentes que compõem a sociedade, né? O meu próximo, o meu semelhante, o mais velho, o mais novo, a autoridade, seja policial, seja jurídica, seja política. A gente vê hoje, infelizmente, muita gente, nós estamos num momento político, né? Muita gente falando bobagem, pessoas que se dizem cristãos, falando palavras torpes, quando a Bíblia manda, proíbe a gente falar a palavra torpe, porque não invoca, não glorifica a Deus, falando palavra torpe contra A, contra B. Não é esse o papel de um cristão. O papel do cristão é se relacionar bem com todos e que orar por todos, e a gente tem que aprender isso, né? Pela palavra de Deus. Tem explicação para nós, ela, em tudo, e é desafiador, mas nós vamos dar continuidade aqui e daqui a pouco a gente comenta mais alguma coisa. Pronto. Obrigado, pastor Raul. Fechando aqui o primeiro tópico, temos definido o que é sociedade, esse corpo, né? Se trata de um contexto assim, bem complexo, né? Temos falado sobre algumas esferas de interação e que cada esfera de interação tem seu perfil, né? Incluindo a família, a igreja, como falei. Temos destacado aqui esse desafio, essa tensão que se impõe no convívio em sociedade. E agora, avançando para o segundo tópico, como o discípulo deve se pautar na sociedade. É claro que a conduta do discípulo deve ser pautada pelas Escrituras. Mas o que poderíamos dizer para o professor discipulado, né, diante de uma sociedade, de uma geração, tem a todo custo repelido a influência cristã, né, digamos, tentado confinar, né, a nossa profissão de fé, o discurso religioso para, digamos, num contexto assim, digamos, de uma dimensão de foro íntimo, né? Eles não querem, há críticos, né, que tanto na área jurídica existe um ativismo jurídico em torno disso, né, para que não haja um debate, a voz cristã esteja fora do debate da sociedade, não esteja na praça, né, na praça, fazendo parte ali do debate e tal. Então, nós estamos dentro de um contexto aí de um Estado, o nosso governo, né, ele é laico, o Estado é laico, mas a sociedade é religiosa. Uma coisa é o Estado, outra coisa é a sociedade. A sociedade é religiosa. Por quê? Porque o ser humano, além de um ser social, um ser comunitário, o indivíduo também é religioso, é um ser autotranscendente, né, que existe para se relacionar com o seu Criador. Então, a religião, digamos, do ponto de vista do Estado, não é para ser imposta, né? E o crente está aí, o cristão, né, inserido na sociedade, ele está aí para influenciar, para ser um agente de influência, para ser luz e para ser sal. E o crente está aí para influenciar em todas as áreas, né? Na universidade, no ambiente universitário, onde ele trabalha, na vizinhança da rua, né, com quem ele se relaciona, com quem ele interage, né, no meio ali mais imediato do convívio, ele está ali para se relacionar. Né, qual a propriedade do sal? O sal ele impede que haja uma degeneração, uma degenerescência maior, né, ela retarda, né, o sal retarda isso, assim como o sal ele realça aquele que existe de bom, aquele que existe de especial e de produtivo, de positivo naquele meio que ele está ali inserido. Assim deve o cristão se portar, né? Impedindo a corrupção e fazendo sobressair aquilo que existe de bom e de melhor no contexto civil, E os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que é possível a justiça pública, a justiça civil entre os homens. Algumas sociedades conseguem viver de forma mais harmônica
em relação a outras. É possível, né? Mas é necessário que o cristão ele tenha um papel, faça a diferença, sendo um agente de influência. Por quê? Porque através do bom exemplo e do testemunho eficaz de um cristão, corações serão transformados. Corações serão transformados. Isso em cada contexto da sociedade, em cada âmbito da sociedade. Corações serão transformados. Projetos e leis alinhados com a visão ou com os valores cristãos, ou judaico-cristãos, também virão à baila debate sobre esses projetos e serão legitimados, ou que projetos que militem contra os valores cristãos não serão aprovados, não serão sancionados, né? Então, é necessário que o cristão ele tenha esse envolvimento, ele exerça influência também nessa dimensão mais política, né? Existe a igreja é separada do Estado, mas não existe nenhuma discrepância entre fé e política. Isso é exercitar a fé, né? Projetos de leis alinhados com os valores cristãos. De que outra maneira, professor Douglas Nilson Moraes, o cristão poderia exercer influência como sal, como luz nessa sociedade? Bem, quando nós falamos de sal e luz no nosso contexto, ele se torna uma coisa tão comum, e principalmente na nossa região, que o sal ele tem um valor monetário muito baixo, que às vezes pode ser que o novo convertido ele não se dê conta da importância desses elementos também na questão de valoração. Por exemplo, nos tempos bíblicos, o comentarista Lawrence Richard, ele vai falar que houve um tempo em que os soldados romanos eles recebiam seu salário em sal, ou seja, naquele contexto o sal ele tinha um valor considerável. Então o sal, em um contexto em que não havia refrigeradores, lá estava o sal para conservar os alimentos. E alguns de nós ainda alcançamos esse período de você não ter refrigerador e colocar sal. Conservar carnes, peixes com excesso de sal. Então, o que o sal entra aí como elemento nessa relação com o novo convertido na sociedade? O sal ele tem um poder de conservar, mas também essa conservação, o sal também tem um poder de temperar. E a gente sabe que uma comida é temperada na medida certa é uma coisa, mas um excesso de sal vai gerar efeito contrário. Então, o que isso tem a ver conosco? Muitas vezes, um novo convertido no desejo de agradar a Deus, mas pela falta desse entendimento do equilíbrio, pode ter excesso desse tempero. E ao invés de atrair as pessoas para o fim maior, que é glorificar a Deus e fazer-los entender a importância da vida deles, acaba afastando pessoas pelo seu excesso de sal, digamos assim. Então, o papel do novo convertido, que é o papel nosso, é ter um ponto de equilíbrio, de conservar, condimentar e ter o cuidado para não agir nos excessos, tanto de um lado quanto para o outro. Porque tem o excesso que eu não influencio, não conservo a ponto de perder minha função. E é o que o texto lá de Mateus vai dizer. Para que ele serve? Para ser pisado pelos homens, ser jogado fora, ser pisado pelos homens. O sal é a mesma cor, vai ter algumas características, mas o propósito maior, ele se perdeu. De igual modo, a luz. Num contexto onde você não tinha companhia energética, a luz ela era uma espécie de um candeeiro, uma lamparina, e não era assim, cada compartimento como algum de nós alcançou, faltava energia, colocava vela em vários compartimentos. Casas pequenas, casas pobres, simples, era um candeeiro para iluminar toda uma casa. A ausência da luz gerava escuridão, mas
pelo mesmo princípio. Essa luz ela tem um poder de influenciar e não ser influenciada. É essa ação que o novo convertido, ele na caminhada vai construir. E o professor ele tem um papel muito importante nessa construção, de levar esse aluno, esse novo convertido, a não achar que ele já está no patamar, porque ele está construindo, está numa caminhada, e o propósito dele é glorificar a Deus. Como é que eu vou glorificar a Deus sendo luz? Influenciando e não influenciar. Ser luz é iluminar, e sempre quem vai aparecer na minha vida é o próprio Cristo e não a mim mesmo ou as pessoas humanas. Obrigado, professor Douglas Nilson. Presbítero Raul? Muito bem colocado pelo professor Douglas Nilson, e quero ressaltar que foi Jesus quem disse, quando estava ministrando o sermão, conhecido como Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 13 de Mateus, ele diz: você é sal da terra. Você é sal da terra. E é interessante que nós estamos aqui falando de uma lição relacionando-se com a sociedade. Ao mesmo tempo que você está se relacionando com a sociedade, você faz parte da sociedade. Ora, se você, que faz parte desse corpo social, você é sal, você está contribuindo para aquilo que o professor Douglas Nilson falou, para conservar a sociedade. E é nesse aspecto também que nós somos sal, né? E Jesus disse, você é sal da terra, e no versículo 14 ele diz, você é luz do mundo. E essa luz, ela não pode ser escondida, ela tem que ser colocada num canto de destaque para todo mundo vê-la, ou seja, brilhar, né? E Jesus disse mais, né? Assim brilhe você no meio da sociedade. Veja que é ordem de Cristo, ordem direta do Senhor, do nosso Deus. Brilhe por onde você passar. Brilhe. Para quê? Para as pessoas lhe elogiar? Para as pessoas glorificar você? Não. Para as pessoas verem você as boas obras que glorificam a Deus, e estas boas obras fazem com que as pessoas que estão lhe vendo glorifiquem a Deus. Né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos, e novo convertido e um crente experiente, pode ser a idade que for de carreira cristã, ele em essência, ele é a mesma coisa. Ontologicamente falando, ele é a mesma coisa. Então, essa palavra ela vale tanto para o novo convertido como para nós, mais, digamos assim, experientes na caminhada, né? Jesus quem diz? Nós somos diferentes. Todavia, essa característica de ser sal, de ser luz, não nos torna superior a ninguém. A ninguém. A gente não pode achar que nós somos superiores ao meu vizinho porque não é crente, ao homem da frente lá que bebe e fica caído no chão e o cachorro lambendo a boca dele, né? A outra lá da esquerda lá que sai e se prostitui. Não, nós não somos melhores que ninguém. A gente tem que sempre verificar em nós que nós não temos mérito algum por sermos crentes, mas o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que é bondoso, ele nos ajuda, ele nos guia. Então a gente tem que saber disso. Nós somos sal da terra, luz do mundo, nós temos que fazer a diferença, mas nós não somos melhores. E lembre-se daquela oração do rico, do fariseu e do publicano. Fariseu e publicano. Isso está lá em Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. E o fariseu dizia que era isso, que era aquilo, se gabando daquilo que fazia. Eu jejum, ó, que coisa boa, jejuar é muito importante. Eu dou o dízimo, ó, que coisa maravilhosa. Eu faço isso, faço aquilo. E Jesus mesmo disse, ele não saiu justificado. Agora, o outro, que era pecador, sequer ousava levantar os olhos aos cima e orar a Deus, de tão envergonhado, de tão pobre de espírito, porque o pobre de espírito que Jesus fala no Sermão do Monte é justamente isso, dependente de Deus, que não é autossuficiente em si mesmo. Então ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um próprio pecador. Nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que o senhorio é dele, de Cristo. Né? Então, e para terminar aqui esse comentário,
as pessoas, o mundo precisa de sal e nós temos que ser esse sal, nós temos que dar esse bom testemunho e o sal aí é o bom testemunho. A gente não pode, de jeito nenhum, como crente, dar mau testemunho, porque aí a gente está fazendo um serviço contrário. Estamos desagradando a Deus e contribuindo negativamente para a obra de Deus, né? Estamos atrapalhando, digamos assim, a obra de Deus, ao invés de ajudar. Não foi para isso que a gente foi criado. E em relação à luz, ela é referência. Ou seja, o crente é luz, ou seja, o crente é referência para outrem, para aqueles que estão à sua volta. Olhar para ele e dizer, rapaz, o caminho é isso aí, que esse crente, que essa crente está andando. Essa lei é boa, como eu já escutei. Essa lei de crente é boa, eu vou entrar para essa lei. Né? Tem que falar isso, tem que despertar essa vontade nas pessoas. E por isso nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal gerou sede. E é só um complemento nesse tópico, Eli. Sim, professor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 2 versículos, ele vai apresentar o último tópico desse segundo tópico, que é o respeito pelas autoridades. O versículo 3 vai dizer: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. E o 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Veja que quem está falando isso é Pedro, alguém que, quando viu seu mestre sendo preso, ele não quis saber de lei humana, mas quando tratado pelo Senhor, curado, compreendido o propósito de Cristo na terra, Pedro agora tem autoridade para dizer para aqueles que estavam sofrendo perseguição, estavam sendo acusados, a um escritor, se eu não me engano, mas é um livro que fala sobre a história da igreja, dos primeiros irmãos, e o escritor, um comentarista, ele dizia o seguinte, que os crentes, eles eram acusados de estar criando nas suas reuniões motim contra os governantes. Então, alguns governantes ou embaixadores do rei vão visitar essa reunião dos cristãos e ouve Pedro, a igreja, os novos conversos, né? Eles orientando a orar pelas autoridades, respeitar as autoridades. É o que ele está dizendo nesses 2 versículos. Então, o que Pedro aqui está escrevendo é o que ele naturalmente dizia para aquela igreja que era perseguida, que as pessoas queriam que ele voltasse aos rudimentos do judaísmo. E, então, esse ponto alinha muito com a nossa declaração de fé, que vai dizer justamente isso. Nós devemos respeitar as autoridades constituídas, orar por essas autoridades, se submeter, salvo se alguma lei, alguma recomendação, alguma exigência, ela vai de encontro àquilo que está previsto na palavra de Deus. Então, aí eu tenho que colocar em primeira mão o que está na palavra de Deus. Mas, isenta disso, eu não posso me rebelar com a autoridade, ainda que eu não concorde, ainda que eu não veja o que está na Bíblia, o que as autoridades deveriam seguir como está na Bíblia, mas eu preciso, como o irmão Raul falou, sendo luz, influenciando, eu preciso orar, interceder e clamar ao Senhor que se apiede de nós e nos dê um tempo favorável para glorificar o nome dele. Obrigado. E só acrescentando também, professor Eli, como o professor Douglas falou, a gente tem o dever, a obrigação de orar pelas autoridades, independentemente de eu achar que ela é uma autoridade boa ou ruim, porque a Bíblia diz claramente, ore pelas autoridades, inclusive para Deus iluminá-la, para Deus dar inspiração para ela fazer o trabalho dela bem feito e a gente ficar com a vida quieta e sossegada. Porque o nosso reino não é daqui. Jesus foi condenado por uma autoridade, em momento algum, ele esbravejou contra aquele que estava condenando ele. Então a gente tem um exemplo de Cristo, nós somos cristãos, porque seguimos a Cristo. Esse negócio de ficar aí levantando bandeira contra A, contra B, olha, isso não é de crente. A gente
estamos num momento político, acabei de falar aqui, né? Nós, como cidadãos, nós precisamos exercer o nosso direito de cidadão, votar consciente, voltar a ver aquelas pessoas que têm propostas alinhadas com os princípios cristãos, e que isso é bom para a sociedade como um todo, né? E escolher. Agora, jamais o fato de uma pessoa, de um A, de B, de um candidato, um político, ser contrário às práticas cristãs, não me dá o direito de eu esbravejar contra ela, falar palavras de baixo calão contra ela, não me dá o direito, porque Pedro, como bem falou o professor Douglas Nilson, Pedro vivia numa época em que o imperador romano não estava nem aí para cristão, pelo contrário, matava os cristãos, né? Jesus foi condenado pelo Estado. Então, veja, em momento algum, Jesus esbravejou, falou palavra conde. Pelo contrário, isso aí era a intenção dos judeus insurgentes. Queria realmente, Judas, por exemplo, ele queria que Jesus montasse num cavalo, empunhasse uma espada e dizia: agora, pessoal, vamos para cima, vamos ganhar a guerra. Não era assim. Jesus disse: não, meu filho, você está enganado. Meu reino não é deste mundo, daqui não sou. E Jesus, para terminar, que eu já estou passando do tempo aqui, Jesus, ele fala aqui no capítulo 15, no capítulo 17 do livro de João, né? No versículo que eu li foi o 15. Agora eu quero ler o 16. Olha o que Jesus falou. Não são do mundo, ou seja, os crentes, os cristãos, meus seguidores, Pai, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Tá vendo? Então a gente tem que viver quieto aqui, porque depois daqui existe uma outra dimensão, que é a parte maior da eternidade. E a gente vai para lá. Agora a gente precisa cumprir a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o modismo aí, com o momento. Não, a gente não vai entrar nessa, não vamos entrar nessa barca furada. Obrigado, presbítero Raul. Vamos, meus queridos, agora, professor do discipulando, estamos agora caminhando já para o final, para o desfecho desta lição. Terceiro tópico, eu já vou adentrar aqui ao terceiro tópico, falando sobre relacionamento profissional, e já deixarei também aqui minhas considerações finais, logo após a contribuição para este tópico. No relacionamento profissional, temos definido o que é sociedade, também falamos sobre de que forma o crente deve pautar, né, ter seu comportamento pautado na sociedade, no contexto social, e agora, no terceiro tópico, no relacionamento profissional, é uma outra área de influência do exercício da influência cristã, ou na qual o cristão deve ser efetivo, eficaz no seu testemunho. Eu poderia aqui já começar falando da criação, né? Deus, ele fala, nesse contexto aqui de trabalho, Deus ele já se anuncia nas Escrituras como trabalhando, porque ele criou o mundo, né? E tudo que nele há em 6 dias, e no 7º dia descansou da sua obra, descansou do seu trabalho. Depois Deus fez o homem do pó da terra. Então nós temos aí essa noção de oleiro, né? Deus como oleiro. Deus, esse conceito aí já pressuposto, né? Uma valorização do trabalho do oleiro, do ofício do oleiro. Deus fez o homem do pó da terra. Deus moldou, plasmou o homem do pó da terra. Uma outra característica aqui que nós vemos, uma relação entre Deus e trabalho, por exemplo, Deus ele plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim. Ou seja, Deus como jardineiro, o ofício da jardinagem, aqui tendo um destaque nas Escrituras. Jesus era carpinteiro. Jesus poderia ter encarnado como um senador romano, um general, mas o verbo divino encarnou-se, né, como carpinteiro, né, para viver a vida do indivíduo, né, que foi carpinteiro. E Paulo era um fabricante de tendas. É importante, meu querido professor, que você se atenha a esse conceito de trabalho, da nobreza do trabalho, e que não basta o trabalho ser nobre, o trabalho lícito, é claro, né? Você precisa exercer e ajudar a Deus no governo do mundo através do seu trabalho, da sua vocação profissional. No Salmo 128 é dito, né, que o homem que teme ao Senhor, ele comerá do trabalho da sua mão. O trabalho é um dos pilares ali da felicidade. Trabalho, religião, né, a crença no Deus verdadeiro, no Deus, e família.
Nós vemos isso no Salmo 128. E, por fim, nós temos a grande comissão. Devemos levar o evangelho a todo homem, devemos fazer com que o evangelho, com que o homem todo seja alcançado, assistido pelo evangelho, né? Ou seja, o evangelho para todo homem e para o homem todo, corpo, alma e espírito, né? Devemos anunciar o senhorio de Cristo sobre cada esfera da sociedade e onde quer que você esteja servindo na sua vocação cultural, profissional, sirva como se fosse ao Senhor. É isso que está escrito no Novo Testamento. Sirva como se você estivesse fazendo aquilo ali para Deus, na sua produtividade, no seu rendimento profissional, quando você está sendo útil para o seu próximo. Faça isso de forma a glorificar a Cristo. Então, quero aqui já deixar essa minha contribuição e passo aqui a palavra para os meus caros professores, professor Douglas Nilson, depois o professor Raul, e já aqui anunciando aqui também as nossas considerações finais. Quando falamos do relacionamento profissional, em um livro, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, o escritor Henri Daniel Hopes, ele vai dizer o seguinte, que o judeu, eles eram tão comprometidos com o trabalho que, se porventura alguém passasse, um judeu estivesse desenvolvendo a sua atividade laboral, ele diria, olha, no momento eu estou muito ocupado e não posso lhe responder essa questão. À noite, você passa em minha casa, digamos assim, que eu terei todo o prazer em atender. Então, veja que o trabalho no coração do judeu era algo que glorificava a Deus, era uma bênção de Deus, não é como muitas pessoas querem dizer, que o trabalho ele é fruto do pecado. O trabalho é uma bênção e é uma oportunidade que Deus nos dá, tanto de sermos abençoados, como também de desconstruir uma imagem negativa que se tem sobre o cristão. Porque muitas vezes as pessoas podem querer convencionar, porque tudo aquilo que é generalista é perigoso. Convencionar que os crentes não gostam de trabalhar, ou alguns até convencionam, servidor público não gosta de trabalhar. Toda generalização é perigosa. Mas aí, como ele já falou, veja que eu tenho uma oportunidade a cada dia que eu trabalho, em qualquer que seja a minha atividade. É uma atividade de glorificar o Senhor, naquelas atividades que eu tenho que desenvolver de maneira honesta, de maneira justa, de maneira motivada, ainda que nem sempre o reconhecimento venha para com a minha pessoa, ainda que muitas vezes eu enfrente perseguições por ser cristão, ainda que algumas vezes pessoas se beneficie do meu comprometimento, mas me prejudique, mas tudo isso, a Bíblia vai nos trazer algo que, quando eu estiver fazendo, eu devo fazer como para o Senhor e não para os homens. Saber isso, o novo convertido, como nós também, como professor, é de caráter libertador. Porque, veja, amanhã eu acordo cedo, você acorda cedo, Raul acorda cedo para ir para um trabalho. Chegar lá é saber, estou aqui para o meu dia de trabalho, para glorificar o Senhor. Vou buscar fazer o melhor para glorificar o Senhor. E aí, para encerrar, eu lembrei agora de uma história, é uma história que vários livros, várias pessoas contam, mas eu acho que é oportuno para esse momento, sobre a história de um homem que foi um grande construtor de casas. E era um homem que as casas dele era o que tinha de melhor. E, cansado já do trabalho, prestes a se aposentar, o seu empregador chegou para ele e disse, olha, eu sei que você vai se aposentar, você está cansado, mas eu queria que você construísse mais uma casa. E aquele homem, nem aí para mais nada, nada ia mudar na questão final dele. Ele disse, tá bom. E fez a casa do jeito que ele nunca fez, de todo jeito.
para terminar e pronto. E quando terminou aquela casa, o seu empregador, seu patrão disse, pronto, está aqui a chave, essa é a sua casa. Eu estou lhe presenteando com a casa como fruto de gratidão pelos anos que você tão bem trabalhou para nós. E veja a frustração daquele homem. A sua casa, ele não conseguiu construir tal como os demais. Então, fica de reflexão para nós. Eu estou trabalhando, às vezes não sou reconhecido, mas talvez o nosso patrão, que é muito mais do que qualquer governante humano, pode ali naquele lugar nos preparando, e ele está, para uma casa que já está preparada para nós, e as minhas atitudes ali podem arregimentar outros para esta casa, que não vai ficar apertada, não vai ter calor, não vai precisar ligar ar-condicionados ou ventiladores em quantidade excessiva, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter luto. É uma casa onde não vai ter perseguição, não vai ter tapete puxado, e tudo isso nós estamos aqui em um treinamento para chegar lá. É por isso que acordar de manhã, ter o privilégio de acordar cedo e sair da casa para a atividade laboral é uma forma de glorificar o Senhor e agradecer, porque temos este privilégio, independente da atividade que o professor ou o novo convertido exerce. Então, fica isso de minhas considerações finais, esperando que esse podcast venha de muitas formas contribuir para a aula do professor, como também o aluno que tiver acesso. Obrigado, professor Douglas Nilson. Professor Raul? Rapidamente, eu gostaria de retomar, né, o que o professor Douglas Nilson falou, que o trabalho, tem muita gente que diz que o trabalho é um pesar, é uma maldição, mas antes de ser maldição, é uma bênção. Foi Deus quem fez o trabalho para o homem e o homem para o trabalho. Está escrito isso em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, quando o homem não tinha pecado ainda. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus fez o homem e disse, você vai trabalhar aqui. Porque o trabalho, ele é importante, não somente porque dele a gente tira o nosso sustento, mas também porque a gente realiza, a gente projeta ali, a gente contribui para o crescimento, todo crescimento econômico é fruto do trabalho. E no relacionamento profissional, onde a gente exerce o nosso trabalho, a gente tem que fazer o que o professor Eli já disse aqui, baseado no que está escrito na Bíblia aqui, Efésios capítulo 6, e versículo 5. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Vós, servos. Servos aqui é empregados, tá? A linguagem hoje, empregado. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ou seja, obedeça ao seu patrão. Seu Senhor segundo a carne é o seu patrão físico, né? O seu patrão. Segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Olha, a Bíblia nos ensina a trabalharmos com um coração sincero e não com fingimento, não é? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, veja, e também tem aqui a orientação para os senhores, né, para o patrão, em relação aos servos, porque aqui a relação profissional, porventura tem algum irmão aí que seja também empresário, que seja chefe, né, também a palavra de Deus, ela tem a orientação para todo mundo, e aí diz aqui, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Então, Deus ele vai orientar tanto o empregado como o patrão. E nós temos que, na condição de empregado que somos, temos que entender que nós devemos exercer a nossa atividade laboral, seja ela qual for, servindo como a Cristo, servindo como a Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. E se nós somos crentes, nós temos fé.
E se nós temos fé que Deus recompensa aquilo que fazemos. E se você estiver trabalhando e fizer, Senhor, eu estou fazendo aqui para ti, eu vou fazer o meu melhor porque eu estou fazendo para o Senhor, Deus do céu. Aí o seu patrão na terra vai ver, vai gostar, vai lhe dar um aumento, vai lhe dar um elogio e você ficará com alegria aí e Deus será glorificado, porque Deus tem interesse que você seja abençoado e Ele está lhe ensinando a ser abençoado, né? Então, o relacionamento profissional, o crente também tem que fazer a diferença, porque para isso nós fomos chamados para fazer a diferença positivamente. Então, professor, discipulando, obrigado, professor Raul. Professor, discipulando, você que, quem sabe, não tem até sequer vínculo, né, com o quadro de professor discipulando, mas resolveu acompanhar este podcast, que você se sirva dessas ferramentas, desses subsídios, que você seja abençoado ricamente pela reflexão que empreendemos por aqui. E eu quero aqui encerrar minhas palavras, agradecer mais uma vez ao nosso Deus por tudo, agradecer a confiança dos nossos pastores, o pastor Martim Alves e o nosso pastor Reinaldo. Fica aqui a nossa palavra de despedida. Até o próximo podcast. A paz do Senhor a todos, meus queridos. A paz do Senhor.